Graça e paz, amadas. Hoje é a nossa segunda-feira de oração, hoje é a nossa segunda-feira do Orando a partir das Escrituras. Graças a Deus por isso. Hoje a gente vai ler o livro de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus nos ensina a orar, né? E orar, né, é conversar com Deus, é falar com Deus, mas parece estranho quando a gente fala que a gente tem que aprender a conversar, não é verdade? E muitas vezes, né, a gente acaba não sabendo, né, o que fazer, como fazer, o que falar quando estamos orando. É comum isso, não é verdade? E eu confesso que aqui em casa é um desafio bem grande, né, porque a gente quer ensinar as crianças a orar, quer ensinar a importância da oração, né? Nós queremos ensinar, né, de uma maneira como a oração é importante para as nossas vidas, esse relacionamento com Deus, né? Criar um momento especial para ela, né, no nosso dia, para que a gente possa ter essa comunhão com o Senhor, falar com o Senhor. E muitas vezes nós não sabemos, né, o que dizer, né, para elas, como ensiná-la. E a gente acaba voltando ali, né, na oração das refeições, né, Deus, muito obrigada por esse alimento. E a gente percebe que acaba ficando, quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, né, a gente começa a olhar, que a gente acabou de ver aqui no verso 6, que fica sem uma real conexão, né? Sem uma real conexão com o Pai, né? Fica sem qualquer semelhança com o sentido da oração do Pai Nosso, né? Então, o que isso quer dizer? Que isso quer dizer que a gente precisa melhorar, né? Precisa melhorar a nossa oração, nós precisamos aprender verdadeiramente a ter a comunhão com o nosso Pai por meio da oração. E quando nós olhamos atentamente, né, para a oração do Pai Nosso, nós vemos que, inclusive, ela não começa com uma lista de pedidos que normalmente a gente faz, né, mas dando honra devida ao Senhor. Então, que hoje a gente aprenda, né, que no seu coração, no meu coração, que nós temos que começar dando honra devida a Ele, né, que nós temos que dizer e queremos dizer que nós ansiamos pelo reino dele e pela vontade dele para nós, para as nossas vidas, acima de qualquer coisa. Que seja feita a vontade dele na nossa vida e na vida da nossa família. E que nós temos que lembrar, né, que ele é o Pai, que é dele que vem o sustento para nós todos os dias. A cada dia. Nós precisamos reconhecer também o quanto o pecado é uma realidade para nós e que precisamos nos guardar e vigiar o tempo todo. Assim como há uma necessidade, né, de nós perdoarmos os outros, as outras pessoas, as pessoas, da mesma medida que nós recebemos esse perdão do nosso Pai. Né? Então, é algo que eu tenho meditado, né, com as crianças aqui em casa, né? Eu trouxe para ela um sentido da oração, né, que acabei aprendendo também e passando para ela, que a nossa oração ela tem que ter 4 coisas, né, na nossa oração, onde se forma a palavra casa. A primeira, né, que é o C, é de confissão, que nós temos que confessar os nossos pecados, né, colocar os nossos pecados aos pés da cruz, né, para que a gente se arrependa, né, e Deus nos perdoe. E A, de adoração, que nós reconhecemos quem é o nosso Deus,
quem é a sua grandeza, a sua soberania, o seu senhorio sobre as nossas vidas. O S de súplicas, sim, né? Porque nós devemos pedir, né? Nós podemos e devemos pedir e apresentar os nossos pedidos a Deus. E A, novamente, de ação de graças, porque é um coração grato que Deus espera de nós, que espera dos seus filhos. Então, casa, né? Forma confissão, adoração, súplicas e ação de graças. Foi uma maneira, né? São 4 letrinhas e duas delas, né? Voltada diretamente ao Pai, né? Que é a adoração e a ação de graças. E as outras 2 é a confissão e súplica, que são fruto de um coração humilde e contrito, né? Que não tem espaço para o orgulho, que não tem espaço para pensar que tudo que nós recebemos ou que nós temos é mérito nosso, né? Então, isso mostra o quanto nós precisamos aprender a orar. O quanto nós precisamos aprender a orar, não é mesmo, amadas? Então, que você ore hoje, ore todos os dias o Pai Nosso, significando cada palavra no seu coração e faça dela um modelo de oração para a sua vida. E como nós temos visto aqui em cada devocional, não tem como orar fora da vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Orando as Escrituras, não tem como. A palavra de Deus fala conosco, nos ensina, nos exorta, né? Mostra a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Então, que Ele nos ajude e nos ajude também a ensinar essas verdades preciosas que estão diante de nós todos os dias, por meio da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua semana e até semana que vem.